Hoje é um novo dia e eu pretendo postar 10 vídeos, e foda-se o resto. E é isso. Zenitsu, o caçador nível Hashira, histórias e poderes explicados. De Musei Kimetsu no Yaiba, canal Jovem Otaku. E é isso. Deixa eu ver onde é que eu vou ficar. Fica aqui, tá bom. O vídeo tem 23 minutos, vamos lá. Começando. O Zenitsu foi um dos personagens mais importantes da história, e ele foi evoluindo muito ao longo da sua jornada. No começo ele era apenas um garoto chorão, mas com treinamento ele se tornou muito poderoso. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar toda a história e os poderes do Zenitsu. Então fica até o final, que o vídeo ficou bem legal. Galera, o Zenitsu já passou por muita coisa ao longo da sua vida, e cada coisa foi fazendo ele ficar mais forte. E galera, eu te peço para você deixar o like no vídeo, porque isso me ajuda demais. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nunca perde quando tiver vídeo novo, e ainda vai ser um dos primeiros a receber. Mas então, vamos pro vídeo. O Zenitsu não foi criado pelos seus pais, e nunca teve ninguém na sua vida que lhe desse orientação. Por isso ele fazia o que queria, quase sempre indo atrás de garotas. Um dia o Zenitsu acabou se apaixonando por uma garota, e ele gostava tanto dela que decidiu dar dinheiro para tentar fazer ela também gostar dele. Porém a garota pegou o dinheiro e fugiu com outro cara, deixando Zenitsu afogado em dívidas. Vendo que estava com problemas financeiros com cobradores de dívidas, o Jigoro Ele perdeu a perna, não ter parado isso. Zenitsu e decidiu treiná-lo para ser um caçador de Oni. Com isso, Zenitsu foi morar com o Jigoro. Ele tinha um respeito muito grande por ele e passou a chamá-lo de vovô. O Zenitsu então começou a treinar para aprender a respiração do trovão, ao lado de um outro discípulo do Jigoro, o Kaigaku. O Zenitsu e o Kaigaku se odiavam, mas mesmo assim, o Zenitsu ainda respeitava ele como seu superior, e até mesmo desejava lutar ao lado dele como iguais um dia. Um dia, enquanto estava treinando, o Zenitsu subiu em uma árvore com medo de estar sendo treinado até a morte pelo seu mestre. E quando ele começou a entrar em pânico, um raio caiu bem em cima dele, fazendo com que o seu cabelo ficasse loiro. Por sorte, nada aconteceu com ele, e ele continuou treinando para aprender a respiração do trovão. Porém, depois do raio, toda vez que o Zenitsu desmaia, o seu corpo luta sozinho. E quando ele está dormindo, ele não sente nenhum medo, e por isso ele consegue usar todo o seu poder. Depois de bastante tempo treinando, o Jigoro obrigou o Zenitsu a ir para a seleção final, e mesmo achando que não voltaria vivo, o Zenitsu foi. Chegando lá, de tanto medo dos Onis, o Zenitsu desmaiou e passou a maior parte do exame inconsciente. Então ele foi uma das 4 únicas pessoas que conseguiram passar. E por isso, ele recebeu um pardal e uma espada de Nichirin. Como o Zenitsu não sabia que o seu corpo se movia sozinho quando ele ficava inconsciente, ele acreditou que tinha sobrevivido por pura sorte. Ele começou a implorar para qualquer garota que ele encontrava para se casar com ele, já que ele achava que com certeza morreria na sua próxima missão. Em uma dessas vezes, quando ele estava implorando para uma garota aleatória para se casar com ele, o Tanjiro o encontra e tira ele de perto da garota. Então o Zenitsu reconhece o Tanjiro do exame da seleção final e viaja junto com ele para a próxima missão, achando que estaria seguro junto com outro caçador. Então os Zenitsu e o Tanjiro chegam a uma grande casa na floresta. Nesse momento o Tanjiro sente um cheiro desconhecido e o Zenitsu ouve um som estranho. E eles percebem que tinham 2 crianças ali perto congeladas de medo. As crianças contam para eles sobre um monstro que tinha levado o seu irmão para dentro daquela casa.
e nesse momento, um corpo ensanguentado é jogado para fora da casa e cai na frente deles. O corpo não era do irmão das crianças. Então o Tanjiro deixa a caixa da Nezuko lá fora e decide entrar na casa. E mesmo Zenitsu gritando de medo e não querendo entrar de jeito nenhum, ele foi junto com o Tanjiro, por ter mais medo de ficar sozinho lá fora. Assim que eles entram na casa, o Tanjiro conta para o Zenitsu sobre os seus ossos quebrados que ainda não se curaram, o que deixa o Zenitsu mais assustado ainda, já que ele não pode mais confiar na proteção do Tanjiro. As duas crianças que estavam lá fora se assustam com os barulhos vindo da caixa da Nezuko e também entram correndo na casa. Nesse momento a casa começa a fazer barulhos estranhos e o Tanjiro é teletransportado para outro lugar com a garota, enquanto Zenitsu foi teletransportado com o garoto. Então Zenitsu, assustado por estar sozinho como uma criança, começa a vagar pela casa, até quando um Oni se aproxima deles. O Oni encurrala os dois em uma sala, e de tanto medo, o Zenitsu acaba desmaiando. Então no momento em que o Oni foi atacá-los, o Zenitsu, inconsciente, faz um ataque e corta o pescoço do Oni. E assim que ele derrota o Oni, ele acorda sem lembrar de nada e agradece o garoto por ter salvo a sua vida. O Zenitsu e o garoto então entram em uma sala e a sala gira, jogando eles pela janela para fora. Assim que eles se levantam da queda, eles veem um caçador com uma cabeça de javali correndo para fora da casa. Esse caçador percebe que possui um Oni dentro da caixa do Tanjiro e tenta atacar a Nezuko, mas o Zenitsu não deixa. O Zenitsu explica que possui uma audição muito aprimorada e que ele pode ouvir até mesmo a respiração dos seres vivos, os seus batimentos cardíacos e a sua circulação sanguínea. Ele fala que já sabia que o Tanjiro estava viajando com o Oni e diz para o caçador com a cabeça de javali recuar, porque o Tanjiro deve ter algum motivo para estar carregando um Oni. Mas o caçador continua atacando o Zenitsu. Então assim que o Tanjiro derrota o Oni da casa e sai de lá com as crianças, ele vê o Zenitsu sendo atacado. No mesmo momento, o Tanjiro vai pra cima do caçador e os dois começam a lutar. E no final, o Tanjiro desmaia o caçador com uma cabeçada. Então depois de enterrarem as vítimas dos Onis, um corvo envia os 3 caçadores para uma casa, para eles poderem descansar. Então lá os 3 se tornam amigos e eles conhecem um pouco melhor o caçador com a cabeça de javali, que se chamava Inosuke. Lá o Zenitsu também conhece o Oni que estava dentro da caixa, a Nezuko, e ele já se apaixona por ela à primeira vista. Depois de descansarem, o Zenitsu, o Tanjiro e o Inosuke vão para o Monte Natagumo para sua próxima missão. Eles chegam na montanha já de noite, e assim que eles estão subindo, eles encontram um caçador deitado no chão, que implora por ajuda enquanto é puxado para a floresta por fios de aranha. Depois de ver isso, o Zenitsu já se borrou de medo e se recusou a entrar na floresta, então o Tanjiro e o Inosuke foram sem ele. Mas depois de um tempo, o Zenitsu percebe que o Tanjiro levou a Nezuko junto com ele, e no mesmo instante já corre atrás deles para proteger a Nezuko. Enquanto ele corre pela floresta, ele vê uma cabeça humana com um corpo de aranha, então ele nem pensa 2 vezes e já sai correndo. Mas quando ele faz isso, ele tropeça no Oni responsável por transformar as pessoas naqueles monstros aranha com cabeça humana. Então o Zenitsu é mordido por uma aranha e tem apenas 30 minutos antes que ele também se transforme em uma aranha e fique igual aos outros. De tanto pavor, o Zenitsu desmaia de medo e começa a lutar inconsciente. De todo o seu treinamento com o Jigoro para aprender a respiração do trovão, o Zenitsu só conseguiu aprender a primeira forma da respiração. E por só conseguir usar essa forma, ele a aperfeiçoou muito, até a perfeição. Então, com um ataque da primeira forma da respiração do trovão, o Zenitsu consegue derrotar o Oni e desmaia por causa do veneno. Mas um pouco depois, a Shinobu aparece e o salva, aplicando um antídoto nele. Então, depois de derrotarem todos os Onis da montanha Natagumo, o Zenitsu foi para a mansão das borboletas, junto com o Tanjiro e o Inosuke. O Zenitsu ainda não estava totalmente curado, iria levar um tempo até os seus braços crescerem de novo, e por isso ele ainda não participava do treinamento de reabilitação.
O Zenitsu via todo dia o Tanjiro e o Inosuke voltando do treinamento extremamente exaustos e sujos, fazendo ele desesperar a cada dia que passava, já que logo logo ele estaria bem, e também teria que ir para o treinamento. Então o dia do Zenitsu ir para o treinamento chegou, e ele se juntou ao Tanjiro e o Inosuke para o treinamento de reabilitação. A Aoi explica para ele que são 3 partes. A primeira é um alongamento, a segunda um treino de reflexos e a terceira um treino de corpo inteiro. Todos esses treinos seriam feitos com as garotas da Mansão das Borboletas. Nesse momento, Zenitsu chama os seus amigos de lado e xingam eles, dizendo que eles só estavam brincando com as meninas e que isso não era motivo para voltarem daquele jeito todos os dias, que eles o preocuparam à toa. Então o Zenitsu volta todo feliz e passa nos treinamentos sem problema nenhum, e todos continuam os seus treinamentos. Porém, apesar de se esforçarem muito, os 3 continuavam perdendo. Nenhum deles conseguia superar a Kanao no treinamento de reflexos ou no treinamento de corpo inteiro. E nos próximos 5 dias, os 3 continuam se esforçando para vencê-la, mas nenhum deles conseguiu, fazendo com que o Zenitsu e o Inosuke desistissem, parando de ir nos treinamentos. Mas o Tanjiro ainda continua, mesmo não tendo progresso algum. E depois que o Tanjiro aprendeu a respiração da concentração total e conseguiu derrotar a Kanao, o Zenitsu e o Inosuke também ficaram empolgados para aprender essa respiração e treinaram muito para dominá-la. Então 9 dias se passaram, e tanto o Zenitsu quanto o Inosuke dominaram com sucesso a técnica da respiração de concentração total, e já estavam totalmente recuperados. Então eles, junto com o Tanjiro, saíram para procurar o Kyojuro Rengoku, e foram para o trem infinito, onde o Kyojuro estava em uma missão. Quando eles entram no trem, o Inosuke, com seu próprio jeito barulhento, começa a gritar causando um tumulto, e o Zenitsu pergunta para o Tanjiro sobre o Kyojuro, e ele o descreve como alguém com cabelos chamativos. Então, de repente, eles começam a ouvir gritos altos vindo de dentro do trem, e vai seguindo o som até chegar no Kyojuro, que estava comendo e gritando delicioso. Então eles ficam ali junto com o Kyojuro. Mas de repente, um Oni aparece no outro lado do trem, e o Kyojuro rapidamente consegue acabar com ele. Vendo a força que ele tinha, o Zenitsu, o Tanjiro e o Inosuke imploraram para ser os seus discípulos. E pouco tempo depois, eles caem na arte de sangue do Lua Inferior 1, que estava no trem, e adormecem. Todos começam a ter sonhos, e o Zenitsu sonha em ter um encontro romântico com a Nezuko. Enquanto ele está sonhando, um servo do Lua Inferior 1 entra no seu sonho para destruir o seu núcleo espiritual. Mas assim que o Zenitsu percebe que tem um garoto no seu sonho, ele pega uma tesoura e corre atrás dele, dizendo que garotos não são permitidos ali, que ali é o lugar só da Nezuko. E enquanto todos lá estão dormindo, o Lua Inferior 1, que tinha tomado o controle do trem inteiro, começa a atacar os civis. E a Nezuko foi tentar salvá-los, mas acaba sendo pega por um dos tentáculos do Oni. Com isso, o Zenitsu inconsciente aparece e salva a Nezuko junto com vários outros passageiros. Então ele junto com a Nezuko defendem 3 vagões do Oni, até que o Tanjiro e o Inosuke finalmente o derrotassem. Então, depois da luta do Kyojuro contra o Akaza e da morte do Kyojuro, todos eles ficam muito tristes e o Zenitsu volta com o Tanjiro e o Inosuke para a Mansão das Borboletas, para eles descansarem. 4 meses após a morte do Kyojuro Rengoku, os 3 têm treinado incansavelmente na Mansão das Borboletas, enquanto saem em missões individuais. E à medida que o Zenitsu sai em missões, ele se torna menos chorão e aprende a controlar melhor a sua força. Em um dia, enquanto eles estavam treinando na Mansão das Borboletas, o Tenjin Uzui, o Pilar do Som, entra lá e pega a Oi e outra garota para levar em uma missão. Quando o Tanjiro vê isso, ele se oferece para ir no lugar delas. Nesse momento, o Zenitsu e o Inosuke chegam para proteger as meninas.
e também se oferecem para participarem na missão. Mesmo escolhendo você, o Então, mesmo que você eles pode vão fazer é para o proteger a distrito pessoa. do entretenimento. E chegando lá, o Tenjin disfarça os 13 garotas e manda cada um deles para uma casa diferente. O Inosuke gostava só pra ficar eles sem maquiagem. investigarem o sumiço das esposas do Tenjin. Ele é bonitão, E é só também ficar o sem Oden maquiagem. que ronda por ali. Mas para eles poderem entrarem nas casas, eles têm que serem aceitos pela dona. E o Zenitsu foi o último a ser aceito, ainda sendo deixado lá de graça. Só sou eu adorei essa Muito cena no anime. irritado. Enquanto o Zenitsu está andando pela casa, ele ouve uma garotinha chorando e corre pra ver o que era. Ele chega até um quarto todo destruído e uma garotinha chorando lá. Assim que ele vai conversar com a garota, uma mulher chega por trás do Zenitsu. Nessa hora ele percebe que aquela mulher era um Oni. Então depois da mulher ver o quarto todo bagunçado, ela pega na orelha da garotinha machucando ela. Nesse momento o Zenitsu segura o seu braço e manda ela soltar a garota. E antes que o Zenitsu pudesse pensar, a mulher o ataca jogando ele longe e fazendo ele desmaiar. Depois disso, ela prendeu o Zenitsu em uma fita e escondeu ele junto com outras pessoas que ela tinha capturado. E um pouco depois, eles descobrem que aquela mulher era a Daki, a Lua Superior 6. Enquanto o Inosuke estava na sua casa, ele encontra uma passagem que levava até o esconderijo onde a Daki escondia as pessoas que ela capturava. Lá o Inosuke encontra o Zenitsu e liberta ele da fita. Então o Zenitsu inconsciente e o Inosuke correm para onde o Tenjin e o Tanjiro estão lutando contra a Daki. Chegando lá eles descobrem que o Lua Superior 6 na verdade eram dois Onis, a Daki e o Gyutaro. Então assim que eles chegam, o Zenitsu usa sua respiração do trovão para separar a Daki do Gyutaro. E assim, o Zenitsu e o Inosuke ficam enfrentando a Daki, enquanto o Tenjin e o Tanjiro enfrentavam o Gyutaro. Depois de um tempo lutando, o Zenitsu e o Inosuke fazem um ataque em conjunto. Enquanto o Inosuke só corria em direção a Daki, o Zenitsu defendia ele. Assim, o Inosuke conseguiu chegar até ela e cortou o seu pescoço. Então ele pega a cabeça da Daki e sai correndo. Mas antes que ele pudesse ir longe o suficiente, o Gyutaro aparece atrás dele e enfia uma foice no seu coração. E assim que a Daki volta sua cabeça para o seu corpo, ela faz um ataque cortando a casa inteira e fazendo com que o Zenitsu fique preso nos entulhos da casa. Mas mesmo estando preso, o Zenitsu tinha uma carta na manga, uma técnica especial que aumentava muito a força nas suas pernas. Porém, ele só podia usar 2 vezes, porque a pressão fazia com que as suas pernas quebrassem. Então ele usou uma vez para sair dos entulhos e a segunda vez para chegar no pescoço da Daki. Porém, o pescoço da Daki era muito mole para ser cortado pela espada. Então, no momento em que ele achava que não iria conseguir, o Inosuke aparece e termina de cortar o seu pescoço. O Inosuke sobreviveu a um ataque no coração, porque ele consegue mover os seus órgãos de lugar. Então, no momento do ataque, ele tirou o seu coração do lugar. No momento em que eles cortam a cabeça da Daki, o Tanjiro também corta a cabeça do Gyutaro. E assim, eles derrotam o Lua Superior 6. Depois de vencer a batalha, os Zenitsu levar os meninos no lugar, a merda que é ser. suas pernas quebradas e começa a chorar. Então todos eles são levados para a mansão das borboletas para serem tratados. E eles ficam dormindo por 2 meses inteiros. Depois de todos esses eventos, o Zenitsu acordou 2 dias antes do Tanjiro e saiu em uma missão. Enquanto isso, o Tanjiro foi para a Ilha dos Ferreiros e lutou junto com o Muichiro e a Mitsuri contra 2 Luas Superiores, o Lua Superior 4 e o Lua Superior 5. Nessa luta, o Muichiro e a Mitsuri desbloquearam a marca do Caçador de Oni, e por isso o líder do esquadrão de caçadores decidiu fazer um treinamento com os Hashiras, já que um caçador forte desbloqueia a marca se ficar perto de outro caçador que já tem a marca. Assim então, eles começaram o treinamento. O treinamento consistia de todos os caçadores abaixo de Hashira ir passando de Hashira em Hashira e cumprindo o treinamento que o Hashira mandasse. O Zenitsu passou pelo treinamento do Uzui, que era um treinamento de energia básica.
O próximo foi a Mitsuri, com treinamento de flexibilidade. Depois foi o do Muichiro, com treinamento de movimento rápido. O próximo foi o Obanai, com treinamento na revisão das habilidades com a espada. E depois foi o Sanemi, com treinamento infinito de soco. E por fim, ele chegou no Gyomei. O treinamento do Gyomei consistia em 3 etapas. A primeira era ficar embaixo de uma cachoeira por bastante tempo. A segunda era carregar troncos de árvores nas costas. E a terceira era empurrar uma pedra gigante. O Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke conseguiram passar as 2 primeiras, mas a última de empurrar a pedra parecia impossível. Isso fez o Zenitsu e o Inosuke desanimarem, mas o Tanjiro continuou tentando, até que ele conseguiu. Depois que ele conseguiu, o Zenitsu e o Inosuke animaram de novo, e também se esforçaram até conseguirem. E assim, eles completaram o treinamento dos Hashiras. Um tempo depois, o Muzan atacou a casa do líder do esquadrão de caçadores em busca da Nezuko. E quando todos os Hashiras chegaram para lutar, ele fugiu para o castelo do infinito dimensional. E todos os caçadores foram juntos. Assim que o Zenitsu entra no castelo do infinito, ele ouve um barulho reconhecendo o som e vai atrás. Ele então chega até uma sala e se encontra com o Kaigaku, o seu antigo superior, que aprendia a respiração do trovão junto com ele. Porém agora, o Kaigaku era um Oni. O Zenitsu não suportava mais olhar para o Kaigaku, já que antes ele era um caçador de Oni, e decidiu trair a organização para se tornar um Oni. E por ele ter feito isso, o seu mestre, o Jigoro Kawajima, tirou a própria vida, por vergonha de um dos seus discípulos ter se tornado um Oni. Por causa disso, o Zenitsu não iria deixar barato, e iria se vingar por tudo que ele fez. Então Zenitsu e o Kaigaku começam a lutar, com o Kaigaku fazendo vários cortes no Zenitsu. Por causa da arte de sangue do Kaigaku, qualquer corte que ele fizer, a pele vai começar a rachar e vai continuar até tirar a vida da sua vítima. Um simples arranhão já seria o suficiente para acabar com o seu oponente. Depois de levar vários cortes do Kaigaku, não era para o Zenitsu nem conseguir ficar em pé, mas ele usou todas as suas forças para se apoiar em uma parede. E assim então, o Zenitsu usa sua técnica que ele mesmo criou, a 7ª forma da respiração do trovão. O Zenitsu aprimorou tanto a primeira forma que ele criou a 7ª forma, um ataque em linha reta tão rápido que é impossível de se desviar. Com esse ataque ele consegue cortar a cabeça do Kaigaku, e antes de cair no chão, ele é pego pelo Yushiro, que aplicou nele um antídoto para fazer os cortes do Kaigaku sumirem do seu corpo. Enquanto o Zenitsu se recuperava, todos os caçadores estavam lutando contra o Muzan. E assim que o Zenitsu se recupera, ele também entra na luta e ajuda a segurar o Muzan até o nascer do sol. Porém, um pouco antes do sol nascer e desintegrar o Muzan, ele passa todo o seu sangue junto com a sua vontade para o Tanjiro e o transforma em um Oni. Por sorte, a Kanao ainda tinha um antídoto que fazia um Oni voltar a ser humano, e então ela aplica no Tanjiro, e finalmente tudo tinha acabado. O Zenitsu, junto com todos os outros, foram descansar na mansão das borboletas, e depois de recuperados, o Zenitsu, junto com o Tanjiro, o Inosuke e a Nezuko, foram visitar o túmulo dos que tinham perdido a vida na batalha, e depois eles foram morar na antiga casa do Tanjiro nas montanhas. Chegando lá, eles viveram felizes juntos. Algum tempo depois, o Zenitsu se casa com a Nezuko, e eles começam uma família que acabaria gerando bisnetos para o Zenitsu no futuro, o Yoshiteru Agatsuma e a Toku Agatsuma. O Zenitsu viveu uma vida feliz ao lado da sua esposa Nezuko e dos seus amigos, o Tanjiro e o Inosuke. E ele até mesmo guardou toda a sua história em um livro que ele escreveu, onde até os dias atuais é passado na sua família. E galera, comenta aqui o que você achou. É isso aí, o Zenitsu é o autor do anime. Eu espero muito que você esse tempo todo o narrador e o autor do anime é o Zenitsu. Plot twist!
Se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você nunca perde nenhum vídeo novo. Vejam também os vídeos que estão passando pela tela, que eles estão bem legais. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e fui! Plot twist, o Zenitsu que é o autor verdadeiro do anime. Ai, caraca. É, muito bom. E esse foi o React.